Este é o Conexão. Quantos amigos você tem? Quantas são as pessoas na sua vida com as quais você realmente pode contar? Segundo o estudo da empresa de pesquisas TNS, em média, os brasileiros têm 231 amigos nas redes sociais. Mas e você, tem 231 amigos? Dia 20 de julho é o Dia Internacional da Amizade. E hoje vamos conversar se o sentido desta palavra, amigo, ou da palavra amizade, tem mudado com a entrada das redes sociais no nosso cotidiano. Aqui no estúdio, comigo estão a Paula Emerick, que é psicóloga do Instituto Solace, a Leilane Ribeiro, que é estudante de Direito, e o Maurício Gomide, que é escritor. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É muito legal falar sobre esse aspecto, porque assim, eu não tenho 230 amigos. Vocês têm? Algum de vocês tem 230 amigões aí do coração? Não tenho mesmo. Então eu queria começar pela Leilane. Leilane, você é a mais nova de nós, tem 19 anos, certo? Sim. Como é que é essa sua relação com a amizade? Por exemplo, a amizade real da amizade virtual. Você faz separação? São pessoas diferentes? Eu tento fazer separação, mas é bem difícil. Por quê? Porque hoje em dia nós temos esse conceito, esse pensamento de que ser amiga é você postar 1000 fotos com as pessoas em diferentes lugares. Fazer declaração no dia do aniversário, sim, gente. Se a pessoa não faz pra você. Essa semana eu passei por isso. Já fiquei, meu Deus, se eu não fizer declaração, vai ficar chateada comigo, vai achar que eu não sou mais amiga. É prova de amizade, né? Essa sim, coisa da declaração no dia do aniversário. Eu me sinto assim, confesso. E você com 19 talvez não tenha tanto referencial de uma vida sem redes sociais, certo? Sim. Você percebe, assim, talvez com as pessoas mais velhas, que essas pessoas têm uma referência de amizade diferente da que você tem? Sim, com certeza. As pessoas que ligam uma pra outra, se comunicam, ela pergunta se tá bem, se tá mal, conversam, senta pra conversar. Já a gente não. É quem nós saímos, quem nós postamos fotos, é bem diferente. Eu tento separar, mas é difícil. É, né? Agora a gente tá aqui também com o Maurício, que escreveu um livro, vou até começar mostrando, surpreendente, né? Tem que ter a exclamação aqui. Maurício, essa história aqui passa também por amizades, né? Por que você decidiu escrever sobre amizade também? Então, né, eu sempre digo que quando a gente vai escrever uma história, existe a trama e o tema. Uhum. Né? A trama, o livro, eu queria contar uma história que passasse no universo do cinema. Enfim, por uma série de motivos. E eu só fui descobrir que o livro não era só sobre cinema, mas, na verdade, sobre a relação entre 4 amigos, quando a história foi surgindo. Né? E eu achei isso uma coisa muito, muito forte. Né? Até um pouco por isso, porque a gente hoje não tem muito contato, né? A gente é tudo, ou você curte, ou você comenta, ou você cutuca, ou você compartilha. Né? Então, e aí, né, assim, né, no caso, conforme a história ela foi crescendo, eu fui vendo que, de fato, era uma história muito mais sobre amizade. Tanto é que o livro tem uma frase, que é a grande frase da história, que diz o seguinte: se você passar toda a vida sem fazer algo excepcional por alguém, viver não terá valido a pena. E é bem o que os 3 amigos fazem por um 4º amigo. Eu não vou dar spoiler aqui. Por favor, tem que ler ainda, mas não li leiam tudo. que vocês vão gostar, as pessoas E vão o livro gostar. foi vendido para outros países, né? A gente está vendo aqui Lituânia, Isso, Lituânia. Itália, mas para onde que foi? Portugal, que é esse azulzinho, e para Espanha, que é o outro. Espanha eu vou ficar devendo porque minha mão acabou. Calma aí, deixa eu mostrar a Espanha também. E aí, como é que foi esse caminho de levar essa história para tantos países, né? Assim, é interessante, né? Espanha aqui, ó. A gente sempre acha que você vai escrever um livro e vai ficar só por aqui mesmo, né? Mas quando começou, no caso, né, a surgir o interesse de outros países, eu achei legal, porque hoje eu recebo, enfim, né, eu tenho, né, gente que me lê na Itália, na Espanha, enfim, e as pessoas mandam, tiram fotos e falam, gostei disso, legal. gostei daquilo. Então é uma coisa interessante. Esse tema da amizade, Paula, deve ser talvez até universal nesse aspecto, né? Assim, todo ser humano sente essa necessidade de ter o amor de outras pessoas, né? Isso. Eu costumo dizer que nós fomos criados para nos relacionarmos, né? Essa relação que às vezes as pessoas tentam divulgar por aí de independência, autossuficiência, ela é, na verdade, um ledo engano, porque a gente está, no mínimo, se relacionando dos atos de consumo, né? Eu preciso consumir, então eu me relaciono com o padeiro, me relaciono com a caixa do supermercado. Então, eu colocaria a amizade, né, no seu
o significado da palavra, o significado da palavra amigo vem de amor. Então, onde eu procuro uma relação de confiança, uma relação de compromisso, de transparência. E aí, nesse contraposto de redes sociais, a gente não tem muito isso. A gente mostra ali o que a gente gosta que o outro compre, né? A gente não tem o que a amizade no significado da palavra... A amizade raiz. A raiz, né? Não é Nutella. Não é Nutella. ela acaba nos pedindo, né? Ela pede essa transparência, ela pede esse amor na hora da alegria e esse amor também na hora das fatalidades, dos problemas. E Leilane, já teve amigo seu virtual que virou amigo, assim, real? Vou colocar assim, né? Amigo virtual, real, porque tá complicado. Amigo assim, de carne e osso, de que sai. Já fez amizades pela internet? A maioria das minhas amigas hoje em dia eu conheci pela internet. E aí é um ponto positivo aí, eu acho, Sim. né? Porque eu tenho a impressão de que a internet, ela abre para você várias possibilidades de novos ciclos de amizade também, né? Sim. Ou não? O que você pensa? Sim, eu acabei criando também um grupo assim de fortalecimento, de grupos de WhatsApp, de pessoas que têm as mesmas vivências que eu. Então, assim, contribuiu bastante. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da futilidade, né? Que todos nós estamos, né, passíveis de ter isso. Esse aspecto aí que eu considero positivo, o que você acha? Assim, é uma possibilidade de você fazer amigos também, né? Assim, a rede social, como a gente estava conversando, ela abre eu acredito dessa forma, né? Que ela abre uma oportunidade num tempo menor que a gente não tinha nesse contato face to face, né? A gente tinha que ter um amigo que nos levasse a uma festa e ali tivessem outros amigos referenciados por ele, nos apresentasse para a gente gerar vínculo. Agora eu olho ali por assuntos parecidos, por afinidade, eu vou conversando com aquela pessoa e pode vir a formar uma amizade. Mas, como a gente brincou, não gostaríamos de falar, mas acabamos falando, no meu tempo, a minha mãe dizia assim: quem são seus amigos sem quem são seus colegas, né? Colegas, a gente tem essa afinidade. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de falar sobre roupas, né? Porque ela brincou de futilidades. Mas quem são aqueles que eu posso ligar quando meu carro enguiça, quando meu filho está com febre, quando eu preciso de alguém para olhar o meu pai que está internado? Quem são esses amigos de hoje em dia conquistados por rede social? É essa diferença que às vezes eu vejo que essa geração não faz. E sofre quando requisita e não tem. Porque achava assim, eu tinha muito, cadê esse pessoal todo que eu fiz lá? Cadê esse vínculo, né? Esse vínculo que a gente traçava na geração da nossa época. Essa questão do vínculo, talvez a gente falta um pouco de cultivar as amizades. Tudo bem você conhecer lá pelo Facebook ou por outras redes sociais, mas a questão do cultivo não é muito pelas redes sociais, né? Você acredita que ainda é pelo olho no olho, é sair para fazer alguma coisa junto? Eu acho que sim. Eu sou de uma geração que ainda pegou a parte boa de ficar na rua, e eu ainda tento, manter isso, né? Eu ainda tenho alguns grupos onde a gente se encontra, a gente vai tomar chopp, então toda terça-feira, né, num bar tal, a gente se encontra, né? Chova, faça sol, alguém aparece, às vezes aparece 1, 2, 3, mas a gente sempre tá lá. E eu falo muito isso, né? Eu tenho uma filha de 14 e uma de 9, eu falo, né? A gente senta, eu falo, né? Você não pode considerar que quem são os seus amigos são só aqueles que passam por ali, né? Você vai ter algum momento que você vai ter que sair, vai ter que sentar, vai ter que ir ao cinema, vai ter que encontrar, né? E aí eu tento, enfim, trazer um pouco isso, né? Apesar de ser difícil, porque como a gente estava dizendo aqui, já é uma geração que já nasceu numa outra realidade, né? Não é a nossa realidade. E como é que é essa questão assim, por exemplo, você está ali no WhatsApp, mandou uma mensagem, ficou azulzinho e não respondeu. Como é que lida com isso? É amigo ou não quem responde na hora? Olha, hoje em dia eu acho que nós avaliamos a amizade segundo o tempo que você responde a pessoa. Nossa, Deus. Eu acho que até eu sou uma péssima amiga, então, porque eu demoro às vezes. Mas eu demoro a responder também. Mas às vezes nós somos egoístas e nós queremos, tem que responder na hora que eu quero, mas às vezes nem você age assim, né? Eu sou meio assim, tem que melhorar. Mas você sente isso entre as pessoas mesmo, assim, dos seus amigos, essa questão de você responder prontamente, de estar à disposição, é realmente importante? Sim. É? Quanto importante, assim, para eu poder entender? Muito, ainda mais se você estiver online no Facebook, eles mandam uma mensagem pelo WhatsApp e você não responde, aí fica uma situação meio chata, e manda indireta. No Instagram, no Stories. Tipo assim, se a pessoa fizer isso uma vez, já é suficiente para receber uma indireta?
Não, uma vez não, mas duas, assim. Eu fico pensando, gente, às vezes a pessoa tá distraída também, né? Vamos entender. Mas eu acho que a gente acaba criando esse controle, né, sobre as pessoas, assim. O celular tá sempre aqui, então a gente tem um controle. A gente acha que tem, né? A gente não para pra refletir. Será que a pessoa tá querendo ter um momento só pra ela? Não. Tá ali o celular, acabou. Esse tipo de pensamento, Paula, porque assim, me dá a sensação de que tá tudo imediato mesmo, assim, tipo, né? Às vezes a pessoa realmente tá distraída, não pode responder naquele momento. Isso talvez crie aí relações de amizade até um pouco nocivas? Já começa desse comportamento narcísico, né? Eu sou a única Coca-Cola do deserto gelada. Essa pessoa não pode tomar banho, essa pessoa não pode ir ao banheiro, essa pessoa não pode comer. Dormir nunca, jamais. Tem que estar disponível para mim. Então, eu já começo me colocando num lugar de que eu quero atenção imediata para tudo. E aí acabo gerando essa relação de codependência, né? Eu sou amada quanto o outro me dedica tempo e atenção. E se ele me dedica pouco, eu sou pouco amada? Se ele me dedica muito, eu sou muito amada? É estranho, né? Então, por isso que eu penso que é nocivo, né? Porque o que a gente entende como nocivo na psicologia? O desequilíbrio, as polaridades. Então, aquilo que está de menos demais ou aquilo que está de mais demais. Então, eu estou dependendo demais disso para ser feliz, então eu não estou equilibrada. Está nocivo. Isso me deixou tão triste, tão triste, tão triste que eu saí de tudo e agora eu não quero nem mais comer, nem mais ver ninguém. Isso também não está equilibrado. Então, é onde a gente vai... A vida é uma eterna busca por equilíbrio, né? Então, a gente vai se medindo por aí. Olha só, eu acho legal a gente ouvir vários pontos de vista. Eu quero trazer mais um. Vamos assistir um trechinho do vídeo agora do filósofo e escritor Henri Bugalho. Ele publicou sobre uma decisão que ele tomou em relação às amizades em redes sociais. Vamos assistir. Ontem eu fiz uma limpa no meu Facebook, eu tinha lá 400 e tralalá amigos, e conversando com a minha esposa, né, porque na época do Orkut eu tinha o meu limite, que era 99 amigos, eu nunca passava disso, quando chegava a 100 eu tinha que tirar alguém, porque eu não acho que ninguém tem 100 amigos, nem 99, nem 400 e poucos, né. O Harari, no livro dele, o Sapiens, ele afirma que nas sociedades primitivas, né, principalmente em outros primatas também se pode observar isso, nós tínhamos um limite de convivência com outras pessoas que variava de 50 a 100 pessoas, porque esse é o máximo de pessoas com quem a gente consegue estabelecer vínculos íntimos e sociais. Mais do que isso, a gente não consegue. Então, para isso, a gente precisaria de uma noção abstrata, de uma construção abstrata, ideológica, para unir as pessoas, como uma religião, como um sistema econômico, como uma profissão, alguma categoria, porque assim a gente pode colocar todo mundo junto, mesmo que a gente não se conheça. Por exemplo, quem é católico, ele faz parte de milhões de outros católicos, mesmo que não se conheçam e dividem dos mesmos ideais. Mas na prática, mesmo no dia a dia, a gente tem um limite aí de 50 a 100 pessoas que a gente conhece e consegue conviver. Então, quando você olha ali no Facebook, ali, 500 pessoas quase no seu Facebook, você sabe que boa parte das pessoas não tem nenhuma relação com você de fato. Você só adicionou ali, porque a pessoa te adicionou, e daí você vai somando essas pessoas que você não sabe nem quem são. E por isso... E o que você acha, Maurício? Você acha uma boa, assim, esse tipo de faxina para quem tem essa possibilidade? Acho que sim. Uma coisa que a gente tem que ver que é o seguinte, que o Facebook mesmo, quando eles criaram, porque você tem o perfil pessoal e o perfil que comercial, você né? Seria isso. E eles próprios falaram, você nunca vai ter mais do que 5 mil amigos. Ou seja, eles já foram, né, já chutaram lá em cima. Você não consegue ter mais do que 5 mil amigos. E eu acho que o que ele fez é muito certo. Talvez a gente tenha aí no máximo, ele falou 100, talvez 50. Pois né? eu acho Mas que 100 infelizmente bastante, a gente que tem, enfim, no meu caso, por exemplo, eu tenho meus livros, eu tenho que ter, se pudesse ter 10 mil, ótimo, melhor até. Mas de fato não são amigos, talvez o nome até pudesse ser diferente, né? Eu talvez sempre penso contatos, isso, eu acho que tem que ser contatos, porque amigo não é realmente. Vamos conversar agora com o Henri, ele está com a gente pelo Skype, vamos saber um pouco da visão dele sobre esse assunto e o que motivou também essa decisão. Oi, Henri, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. E vocês aí? Tudo bem? Certinho. Obrigada por participar com a gente. E eu queria já começar te perguntando, assim, por que você tomou essa decisão de tirar, assim, fazer essa limpa aí no seu Facebook? Na verdade foram algumas razões, né? Uma delas, que foi, acho que a principal na época, foi logo após o assassinato da Marielle. E eu vi esses conhecidos meus, pessoas que eu não conheço, né? Que eu adicionei na internet, que vão me adicionando lá. E eu vi essas pessoas falando coisas horríveis.
Então eu fiquei pensando assim, o que eu estou fazendo aqui ouvindo essas pessoas que eu não conheço, com quem eu não tenho nenhum tipo de vínculo, falando barbaridades. E depois houve um segundo caso, que foi aquele vazamento de dados do Facebook, quando empresas começaram a usar informações nossas, né, que a gente fornece voluntariamente para a internet, para o Google, para o Facebook, para manipular eleições, manipular nosso consumo, nossos hábitos de consumo. Então a decisão partiu disso, mas também partiu desse vazio que é essas relações da internet, né? Porque a gente tem esses contatos que a gente vai adicionando e a gente realmente não tem nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas. De relacionamento mais profundo, né? Eu assisti o seu vídeo completo e teve um momento que você falou que, se fosse possível, você até sairia das redes sociais. Você continua pensando assim? Sim. Por quê, Henry? Não desanime, Henry. Me conte, o que está acontecendo? Então, no caso das redes sociais, do Facebook, eu cortei totalmente. Eu fiz uma meta de um mês de ficar sem usar o Facebook e consegui. Depois de um mês, quando eu retornei e eu li lá 5 ou 6 postagens, eu falei, não, fechei. Porque para quem trabalha com a internet em casa, como eu, é algo muito, que você fica muito dependente daquilo, né? Você está lá trabalhando, aparece a notificação do lado ali, né? Alguém comentou alguma coisa sua, curtiu sua coisa, e você fica dependente daquilo, o tempo todo olhando, conferindo, vendo o que as pessoas estão comentando. Nesse momento, eu acho que se tivesse a opção de cortar a internet inteira, ir para o mato com os livros, eu ia. Mas não posso fazer isso. É, né? Complicado a gente se isolar totalmente. Ô, Paulo, o que você pensa disso? Assim, a gente já viu, né, as motivações dele. Eu acredito que muita gente pode chegar nesse ponto de se sentir mesmo com muita coisa, com muita informação. É necessário cada um conhecer um pouco o seu limite? Eu costumo brincar assim, analise o homem a si mesmo, né? Porque nós temos nossas singularidades. Então, às vezes, o que é uma necessidade para você não é para mim. O que é uma vulnerabilidade para você não é para mim. Então, eu não gosto de fazer uma regra, assim. Por isso, a psicologia ela é interpessoal, né? Você fala e é o outro que estabelece ali os limites. Então, se ele identifica de que com ele não funcionou, que bom que ele teve uma ação de melhoria, né? Ele o que é mais difícil no ser humano é constatar o dano, né? Ele já constatou o dano, teve certeza de que não estava funcionando para ele, já teve uma ação de melhoria. Então, que bom que todos fossem assim. No meu caso, por exemplo, tem N, sei lá quantos, nem checo quantos tem lá de amigos. Mas acho que é a mesma demanda sua. A minha pegada já é mais profissional. Então, quem está por ali na minha rede social já identificou que eu não vou ficar curtindo ninguém, que eu não fico comentando ninguém. Tanto que quando eu chego a fazer algum comentário, alguém vai lá no reservado e fala assim, nossa, apareceu Margarida. Me senti especial, porque eu nunca vejo você fazer nada com ninguém. Quando você chega a comentar... É importante que cada um se avalie. Você consegue imaginar sair de todas as redes sociais, Leilane? Não. Essa geração. Viciada em postar foto, acho que eu não consigo. Ô, Henry, eu queria te perguntar também, essa questão, uma outra coisa que você comentou foi em relação às bolhas. Você já falou logo no início que assim que você voltou, logo depois do assassinato de Marielle, você viu que você não estava dentro de uma bolha, né? Essa questão de viver dentro da bolha é ruim ou é bom para você? O que você pensa? Eu acho que não só para mim, mas para todos é muito ruim. Porque houve uma transição da internet, eu vejo, desde quando chegou no Brasil comercialmente, em 95 até hoje. No princípio era muito mais otimista, eu acho que as pessoas se conheciam num ambiente mais anárquico, então você podia entrar numa sala de chat, né, de bate-papo, e conhecer pessoas aleatoriamente. Você via um grupo lá e conversava, e à medida que as corporações foram tomando conta, então foi limitando. Acho que os algoritmos hoje, eles nos limitam muito, porque eles nos fecham nessas bolhas de informação, de amizades mesmo, né? Então você acaba só se vinculando com pessoas que já fazem parte de um grupo. Então eu acho que isso é muito limitador. Eu acho que isso vai contra a meta da internet original, que era anárquica, revolucionária, de transformar as pessoas para algo melhor. Então agora você vê, por exemplo, o caso dos incels, né, que teve lá no Canadá, né, de um rapaz que fazia parte de um grupo de jovens que não têm relacionamentos, são frustrados, e dentro desse grupo eles começaram a criar mensagens misóginas para atacar mulheres, para,
cometer violências contra mulheres, e esse rapaz foi lá e atacou um monte de gente. Então eu acho que essas bolhas vão fechando pessoas em bolhas de radicalização em muitos sentidos, assim, como se fosse uma repercussão, né? Aquilo que eu falo só volta aquilo que eu acredito, e você não tem contato com a diversidade, não tem contato com pessoas diferentes, não tem contato com ideias diferentes. E isso é extremamente prejudicial. Ainda mais agora, um ano de eleição, por exemplo, que as pessoas ficam fechadas em bolhas ideológicas. Exatamente, exatamente. E você acha, a gente estava falando aqui antes, eu acho que você chegou a ouvir, talvez a virada, né, o correto seria a gente tratar essas pessoas como contatos e não como amigos? O que você pensa disso? Perfeito, perfeito, porque eu como curitibano, bom curitibano, tenho 3, 4 amigos. E eles são para a vida inteira, Então, esses amigos, eu não vejo muitos deles há muitos anos. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa lá e somos amigos. Esses são meus amigos. Então, no Facebook, o que eu tenho são contatos. São pessoas, contatos profissionais, com quem eu não falo mais, porque agora eu não entro no Facebook mais. Mas alguns deles são reais. Eu tenho um grupo de escritores portugueses que eu conheci pessoalmente, somos amigos, eu vou para Portugal para visitar esse pessoal. Então, é possível fazer a ponte entre um contato para alguém que seja um amigo de verdade, alguém que se torne parte da sua vida real, né? Mas o que você percebe também entre os jovens, pelo menos eu vejo às vezes os jovens juntos, reunidos, né, um grupinho de amigos, e todos eles estão com o celular na mão falando com outras pessoas na internet. Então eles estão presentes fisicamente uns com os outros, mas não estão ali, eles estão no outro mundo. Exatamente, então, isso é complicado, hein? É verdade. E olha só, essa coisa de ter 3, 4 amigos não é coisa só de curitibano não, tá? Eu sou petropolitana e também tenho poucos amigos mesmo, dá pra contar aí nos 10 dedinhos da mão. Eu quero muito agradecer a sua participação com a gente, obrigada por trazer seu ponto de vista, tá bom, Henry? Eu que agradeço, tchau. Grande abraço. Isso que ele falou, né, essa questão assim, ainda tem isso, rola também, né, isso rola não é só com gente novinha não, isso nas minhas rodas também isso acontece, a gente tem que ficar prestando atenção para não ficar conversando com outras pessoas que não estão naquela mesa, né, quando o encontro é real. Rola? Sim. Ontem mesmo eu estava com minhas amigas, aí uma falou pra filha, sai do celular. Aí quando foi ver, todo mundo estava no celular. Aí eu falei, gente, então, né, a gente saiu de casa, vamos conversar, né. Qualquer coisa era só ter marcado pelo grupo, né? E batia a conversa, já que tá todo mundo ali, né? Sabe uma coisa que a gente costuma fazer? A gente senta na mesa, todo mundo pega o celular, põe no meio. O primeiro que pegar o celular paga a conta de todo mundo. Ninguém pega, né? Ninguém pega. Quando dói no bolso, ninguém pega. De vez em quando dou uma caçoada, né? Porque às vezes eu estou num ambiente que era para estar junto, as pessoas estarem ali se interagindo. Aí tá um, sei lá, onde eu falei, gente, vocês montaram já um grupo? Só eu tô fora do assunto, deixa eu entrar para conversar com vocês. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas acho que a gente poderia ter esse encerramento. A gente já chegou a essa conclusão juntos aqui, que é legal a gente talvez pensar que as pessoas que estão nas nossas redes sociais são contatos e não amigos, seria uma coisa saudável. Mas, Paula, assim, para quem é da geração aqui da Leilane, tem 19 anos ou até menos, né, são mais jovens, existe a necessidade dessas pessoas também pensarem essas amizades, né? Para que ninguém se sinta frustrado, talvez. Eu acho que a rede social ela tem seu lugar, né? Ela tem a sua instrumentalidade, mas o importante é não deixar que ela domine a sua vida e você deixe de viver momentos que poderiam ser muito mais importantes do que estar nela, porque ela existe. Como ele falou, ela pode ser um grande instrumento de prospecção da própria amizade, de pensamentos iguais, né? De unidade, de igualdade. Mas eu ainda continuo me convencida, né, de que os encontros ainda são saudáveis, né, que é ali que você se relaciona, é ali que você faz a troca, é ali que você pode ser você, o outro te conhecer de verdade, é ali que você identifica de quem eu posso contar na hora do aperto, né. Então... E assim, Leilane, você acha que dá para ir desenvolvendo e amadurecendo melhor tanto as amizades como também a relação de vida virtual, vida real? Você acha que é possível? É muito difícil? Acho. E se não for, acho que é preciso, porque depois nós acabamos nos sentindo frustrados, né? Com relação a expectativas, que às vezes a pessoa só é o que ela demonstra ali, mas não é o que ela é de fato, né? Então, eu acho que é importante até para a nossa saúde mental. Com certeza, saúde mental sempre, né? A gente está vendo todo mundo tão ansioso, muita gente muito deprimida. Então, realmente, vamos cuidar aí dos nossos amigos virtuais, contatos virtuais e cuidar muito mais dos nossos amigos reais, né? Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada, Leilane, por nos apresentar a galera mais nova, o que eles estão pensando. Obrigada, Maurício. Estamos aqui com o livro. Vou ler seu livro. Muito obrigada, viu? Ganhei aqui. Fica aí a recomendação de Surpreender
surpreendente do Maurício Gomide. E muito obrigada também, Paula, por trazer seu ponto de vista. Psicólogos são pessoas sempre muito interessantes da gente conversar. Obrigada a você de casa pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo, feliz Dia do Amigo e até a próxima.